Guerra verbal. Parte 2. A carruagem de Jerkniv reduziu lentamente sua velocidade até que finalmente parou. No entanto, ele ainda não conseguiu desembarcar imediatamente. Era chato, mas Jerkniv teve que cuidar de seus próprios preparativos por uma questão de estilo e segurança. Normalmente, os preparos para o imperador teriam sido executados por subordinados, como as empregadas das outras carruagens. Contudo, eles não tiveram o luxo de esperar que as carruagens chegassem. Afinal, tinham vindo pedir desculpas, e manter o grupo injustiçado esperando por muito tempo seria uma jogada muito tola. Depois que Jerkniv ajustou suas roupas, ele prendeu sua capa por cima. A capa em si era um item extremamente valioso feito a partir da pele de uma besta mágica e posteriormente tratado com magia. Com isso, nem mesmo as temperaturas mais baixas do lado de fora o incomodariam. Então, ele deslizou seu cetro dentro de seu cinto, isso completou suas preparações mínimas. Jerkniv se olhou mais uma vez, para ter certeza de que sua aparência não envergonharia a si mesmo nem ao Império. Depois disso, ele estaria lutando uma guerra de palavras com a Inzo Algon. Em outras palavras, sua roupa era como a vestimenta de batalha de um guerreiro. Mesmo o menor amassado traria consequências que não se limitariam a simples constrangimentos. Embora seja possível que seu oponente não fosse observador o suficiente nesse campo, ele não queria ser subestimado por parecer maltrapilho. Jerkniv assentiu em satisfação e, naquele momento, uma batida veio da porta. E aí, eu devo desembarcar primeiro, Majestade. Faça as honras. Depois da curta resposta, Bazel-Od abriu a porta da carruagem. Era uma saída imponente e apropriada que correspondia à carruagem que tinha a mais alta autoridade no Império Barut. Apenas por via das dúvidas, Lone interpôs-se entre o imperador e o exterior quando a porta se abriu, servindo de escudo vivo para Jerkniv. Eles podiam ver o que havia lá fora, além de Bazel-Od. A primeira coisa que viu foi a grama das planícies. Depois, os guardas imperiais alinharam-se encarando uns aos outros. Além deles havia uma colina que se elevava das planícies, e o que parecia ser uma enorme porta de treliça que parecia ter sido enterrada até a metade. A grande tumba de Nazarick está por trás dessa porta? Parece um pouco diferente do que me foi dito. Bem, erros como esse estão dentro dos limites aceitáveis. Depois de desembarcar da carruagem, Jerkniv acompanhou Bazel-Od, que já estava em formação com os guardas imperiais, e partiu. Jerkniv respirou fundo. O encantamento em suas roupas assegurava que o ar que entrava em seus pulmões fosse fresco e limpo. Claro, ainda estava frio, mas não tão desconfortavelmente. Enquanto exalava, ele rodeou a mandíbula e rapidamente olhou para os subordinados ao seu redor. Fluder usava suas longas túnicas e segurava um cajado, e em seu encalço estavam seus discípulos adeptos. Haviam lançadores de magia divina com símbolos sagrados pendurados em seus peitos. Eles pertenciam às ordens dos cavaleiros. Então havia os guardas imperiais imóveis, embora agora visse os rostos dos batedores de antes entre eles. Pessoalmente, Jerkniv queria perguntar-lhes o que tinham visto, mas agora não era um bom momento para conversar. Parecia que as empregadas, que estavam em outra carruagem, ainda não haviam chegado. Bem, elas são apenas presentes, não faz mal que demorem um pouco. Quando disseram que tinha uma cabana de madeira, era relativo àquela porta de treliça, ou seria aquilo? Quando ele olhou para a esquerda, viu uma cabana de madeira de um único andar. Parecia totalmente incongruente com as planícies e o cemitério. Ele sorriu azedamente. Afinal, de onde veio toda essa madeira? A cordilheira Azerlisiana se erguia à distância e ele se lembrou da grande floresta de Tob. Eles transportaram madeira por toda essa distância? Eu não sei quantos quilômetros tem, mas precisariam de muito trabalho para trazer até aqui. Embora não soubesse muito sobre cabanas, Jerkniv não achava que essa estrutura fosse particularmente atraente. Mesmo assim, quando levou em conta o ambiente, teve que admitir que o fato de terem conseguido construir isso aqui era impressionante por si só. Mas, e essa porta grande, uma porta dupla, é isso? E construído tão alta, tem 3 andares de altura. Este lugar poderia ter sido construído como algum tipo de armazém?
Gerkniv olhou para a cabana, com Basil Odleinas à sua direita, Fluder à sua esquerda e Lone atrás dele. Vossa Majestade. Devemos ordenar às pessoas das outras carruagens para desembarcarem também? Gerkniv não se virou para Lone, que estava sussurrando em seu ouvido, enquanto respondia. Não, não precisa. Em vez disso, devemos. As palavras de Gerkniv foram cortadas no meio da frase. Não apenas porque a porta da cabana se abriu, mas porque seus olhos foram atraídos para as duas beldades que agora saíam devagar. Elas estavam vestidas com trajes ortodoxos de empregadas, bem costurados, mas ele não pode notar nada demais neles. Entretanto, as empregadas passavam uma aura anormal de perfeição. Até mesmo Gerkniv, que vira muitas jovens donzelas em seu tempo, estava visivelmente surpreso, e ele olhou como se tivesse aceitado seu próprio coração. Elas são muito bonitas, mas elas eram realmente belas. Se fossem filhas de nobres do Império, ele teria aplaudido sua aparência sem reservas. Ele poderia até querer adicioná-las ao seu harém. No entanto, esta era uma tumba no meio de uma planície gramada. Elas estavam totalmente fora de lugar aqui e, como resultado, um sentimento sinistro tomou conta dele. Gerkniv podia ouvir o som de uma língua estalando suavemente ao lado dele, mas ele não tinha energia para desperdiçar em tais assuntos. Velhote, isso pode ser uma ilusão? Sobre isso, bem, eu não posso dizer com certeza, mas não creio que seja o caso. Elas são humanas? Elas não se parecem com elfas negras. Sobre isso também, eu não posso dizer com certeza, mas duvido que sejam humanas. Essas respostas trouxeram um pouco de alívio a Gerkniv. Já que não eram humanas, não seria estranho que vivessem em um lugar como este. Era uma resposta que ele podia aceitar e que queria desesperadamente acreditar. As duas empregadas se curvaram simultaneamente, e a que tinha o cabelo coque falou. Saudações e boas-vindas, Vossa Majestade Imperial, Imperador Gerkniv Runifar Lord Elnix, me chamo Yuri Alpha e tenho a tarefa de recebê-lo. Logo atrás está a minha assistente, Lupus Regina Beta. Embora nosso tempo juntos possa ser curto, espero que seja pleno. Embora tenha demorado em respondê-las por ficar espantando com as suas aparências, por fim, Gerkniv conseguiu. Será uma honra. Afinal, estamos causando esse transtorno. De fato, devo agradecer a Enzo Algon dono também, por nos receber com belas damas. Com isso em mente, não há necessidade de incomodar-se dirigindo-se a mim como imperador ou usando quaisquer honoríficos. Ficarei feliz se me tratar como um indivíduo comum e me chamar de Gir. De fato, espero que faça isso. Gerkniv sorriu encantadoramente para Yuri. Porém, mesmo depois de receber um sorriso que faria qualquer mulher desmaiar por ele, a expressão séria de Yuri permaneceu inalterada. Gerkniv também poderia dizer, olhando para os olhos dela, que seu coração estava igualmente imóvel. Ela não gosta do tipo dele, ou era do tipo que não misturava negócios com prazer? Ou estava cheia de lealdade para com a pessoa a quem servia? Eu não consigo ler ela. Eu queria deixar uma boa impressão, mas parece que nem isso. E eu estava bastante confiante de que poderia lidar com qualquer pessoa se elas fossem mulheres. Ah, se o velhote estiver certo, então deve ser porque não são humanas. Bem, é assim que as mulheres não humanas são, mas surge uma outra questão: a qual espécie elas pertencem? Deve ser algo meio humano, ou pelo menos capaz de se passar por um. Ele não tinha ideia de suas verdadeiras identidades. A julgar por aquelas duas elfas negras e essas duas empregadas, a Enzo Algon deve ser um homem que dá grande importância às aparências. Se esse é o caso, já que a aparência delas e daquelas irmãs é tão sublime, qualquer uma que não consiga superar essas empregadas não valem de nada. Gerkniv ponderou sobre as donzelas, as acompanhantes que ele trouxera nas carruagens. Ele estava orgulhoso de sua aparência e, dependendo da situação, as usaria como presentes para a Enzo Algon. Cada uma delas eram nobres que tinham sido totalmente conscientes do que aconteceria com suas famílias se desobedecessem aos comandos de Gerkniv, tinham até se despedido com olhos lacrimejantes para seus parentes antes de partirem e virem para cá com determinação em seus corações. Foi perda de tempo. Mas acho que vão ficar aliviadas quando souberem que não serão mais necessárias.
Ou teriam ciúmes de verem mulheres mais belas? Era melhor ter arranjado alguns elfos como presentes, não? Jerkniv não conseguira trazer elfos escravos do Império pois não houve tempo suficiente para tal, e também porque queria mantê-los em reserva de capital para negócios futuros. Isso não seria para colocá-lo em bons termos com a Ins, mas para comprar a boa vontade de Mari. Ele sentiu que poderia extrair muita informação da doce Mari, desnudá-la diante dele e usá-la para seus propósitos. Vou seduzi-la com promessas de emancipar seus parentes escravizados. Em troca, ela fará alguns favores simples por trás das costas de Gon. Depois disso, podemos usar esses incidentes como material de chantagem para que ela faça mais coisas por nós. Pelo menos esse é o plano. Assim que Jerkniv estava remoendo seus planos para Mari, Yuri respondeu a ele: Vossa Majestade é muito gentil. Contudo, nosso mestre Ainzo Algon nos ordenou explicitamente que não mostrássemos nenhuma grosseria ou desrespeito ao imperador, e, como tal, lamento que não possamos concordar com o vosso pedido generoso. Mesmo? Bem, isso é uma pena. Jerkniv deu de ombros de maneira exagerada, como se estivesse fazendo uma atuação de comédia. Mas espero que se sinta à vontade para se dirigir a mim da maneira que achar melhor. E quanto ao Gondono? Entendido. Nosso mestre ainda está fazendo preparativos, e precisará de um pouco mais de tempo. Eu rezo para que o Senhor seja paciente e o espere. Claro. Então, onde vamos esperar? Dentro daquela cabana? Não. Esperamos que o Senhor aguarde aqui. Jerkniv levantou a cabeça para o céu. Embora não parecesse que choveria logo, era difícil dizer que o tempo estava bom com aquelas nuvens negras no céu. Além disso, os ventos frios de inverno poderiam se intensificar, embora Jerkniv não pudesse senti-lo através de suas roupas encantadas. O que ele está pensando, nos dizendo para esperar aqui? Será que ele quer que conheçamos nosso lugar? Desde que foi condenado a vir pedir desculpas por suas ofensas, Jerkniv já estava em desvantagem. E, além disso, Ainzo Algon queria rebaixá-lo ainda mais com isso. Claramente esse Gon tem uma personalidade ruim. Aqui? Jerkniv estreitou os olhos. Bom, então vamos retornar às nossas carruagens enquanto aguardamos. Jerkniv podia sentir a raiva fervendo de seus numerosos guardas imperiais quando disse aquelas palavras. Poderiam estar em um país vizinho, de certa forma, uma desvantagem para eles, mas mesmo assim, deixar o imperador de uma grande nação esperar no meio do nada ao ar livre era muito rude. Ainda assim, ninguém pôde vocalizar esses sentimentos. Desde que seu suzerano tinha aceitado claramente estes termos, não havia espaço para eles, como servos leais, dizerem qualquer outra coisa. A menos que foi porque eles viram a carnificina que as elfas negras causaram. Se é assim, Gon, você é um sujeitinho difícil de lidar. Uma jogada sua incutiu o medo no coração de todos. Mesmo que essa habilidade pudesse ser usada apenas uma vez na vida, quem seria corajoso o suficiente para colocar à prova? E depois há o fato de que foi uma criança quem o fez. Você quis dar a impressão de que se uma criança pôde fazer isso, quem dirá o resto? Espero que o Senhor aguarde um momento. A voz calma de Yuri cortou o silêncio antes que Jerkniv pudesse dar um passo. Já que o atraso se originou do nosso lado, seríamos péssimas anfitriãs e desafiaríamos os comandos de Ain-sama se não estendêssemos nossa cortesia para com o Senhor em compensação. Jerkniv ficou um tanto surpreso. Ains, ele permite que suas empregadas se dirijam a ele pelo primeiro nome? Talvez não sejam empregadas. Ah, já entendi tudo. No mínimo, elas têm um relacionamento próximo. Será que ele já reivindicou seus corpos? Que pergunta boba, qualquer homem entenderia o porquê. Dada a aparência, a dificuldade seria manter as mãos longe. Um ligeiro sentimento de simpatia cresceu dentro de Jerkniv e então ele respondeu com polidez exagerada. Oh! Então devemos ser muitíssimos gratos ao Gondono. Bem, então, que tipo de recepção podemos esperar, e onde podemos almejar encontrá-lo? Estamos no processo de preparação. Para começar, o clima não parece muito acolhedor. Vamos mudar isso. Como assim? Nossa! Jerkniv não foi o único ofegante de surpresa.
Os lançadores de magia, os guardas imperiais, Bazelod, Leinas, até mesmo Fluder, todos eles não podiam deixar de exclamar maravilhados. As nuvens escuras acima deles começaram a se mover lentamente. Em instantes, elas desapareceram sem deixar vestígios, como se algum gigante invisível as tivesse espalhado com as mãos. Os cavaleiros montados em hipogrifos no ar ficaram aturdidos em confusão, algo com o qual os que estavam em terra podiam ter empatia. Por que parece mais quente? Também notou? Quer dizer que não estou delirando? Quando Gerkniv ouviu os sussurros de fofoca entre seus guardas, ele tirou a capa, que dissipou a magia que mantinha a temperatura de seu corpo. Só então. Vossa Majestade! Lone exclamou no sutil despir de Gerkniv, mas o imperador não respondeu ao seu subordinado. Ah! Ua! Uá! O que é isso? Que coisa é essa? Velhote! O que está acontecendo? Gerkniv abandonou a calma e olhou para Fluder com uma expressão torcida no rosto. O ar refrescante e limpo que o rodeava agora deveria ser encontrado apenas na primavera. O frio do inverno não estava em parte alguma. Gerkniv nunca tinha ouvido falar de magias assim durante as lições de Fluder. Nesse caso, que tipo de magia era essa? Isso não deve ser trabalho de magia arcana. Eu me lembro de uma magia divina druídica que podia controlar o clima. Fluder parecia incapaz de controlar o largo sorriso no rosto enquanto falava. O controle de tempo deve ser magia do 6º nível. No entanto, a julgar pela reação de Vossa Majestade, isso pode não ser uma simples manipulação do tempo. Deve ser uma magia mais poderosa, que incrível. E essa magia é o trabalho daquela elfa negra, uma das emissárias? Isso era algo que ele poderia aceitar, se fosse o trabalho daquela lançadora de magia que poderia fazer a terra engolir seus homens. Ou melhor, ele esperava que fosse o caso. Ele não queria acreditar que havia outro lançador de magia por aí que era mais forte que ela. Isso seria um pesadelo. Bem, pode ser o caso, mas não posso ter certeza. Fluder parecia achar tudo isso terrivelmente divertido, o que fez a frustração crescer no coração de Gerkniv. Embora seu mentor fosse um excelente professor digno de respeito, ele perdia a compostura quando o assunto envolvia magia. Era extremamente irritante quando ele ficava assim. Creio que o clima está bem mais agradável agora. Então, vamos começar a próxima fase. A empregada ignorou a crescente irritação de Gerkniv e jogou outra bomba nele. O jovem imperador lutou desesperadamente contra a vontade de dizer para que parasse. Não abale mais meu coração. Pensou, mas no final, suas obrigações como o imperador do Império Barut venceram e ele conseguiu se controlar. Se apresentem. Em resposta às ordens de Yuri, as portas da cabana se abriram, e algo enorme saiu. Um grito solitário soou. Era um som estranho que se poderia esperar de um frango estrangulado. Quando perceberam quem havia gritado, o terror encheu os corações de todos os presentes, não apenas Gerkniv. De fato, parecia que eles estavam sonhando. Aquele que fez o som não característico foi o lançador de magia da alta corte do Império, Tríade, Fluder Paradine. Ele era um homem que se dizia capaz de rivalizar com os 13 heróis. Um homem desse porte agora estava com os olhos arregalados de terror, seu olhar estava fixo nas coisas que saíam da cabana. Pouco depois disso, vários gritos encheram o ar, todos vieram dos discípulos de Fluder. Impossível! Errou! Não pode ser! Isso é impossível! Fiquem em alerta! Estão preparando um ataque! Magia defensiva! Dê a ordem para usar magia defensiva! Fluder encarou seus discípulos, todos os quais estavam em plena prontidão de batalha. Silêncio! Acalmem-se, todos vocês! O ser que emergia da cabana era digno de sua cautela e pavor. Os olhos de todos do contingente imperial estavam concentrados no único ponto. Não havia dúvida de que era um monstro. Era um monstro envolto em uma armadura preta. Seu corpo era excessivamente grande e sua silhueta era completamente maléfica. Era como se um deus tivesse extraído a essência da violência e da brutalidade de toda a humanidade, concentrado e dado uma forma física. Seu rosto apodrecido não tinha expressão, mas todos podiam sentir um ódio ardente queimando em suas órbitas vazias. E havia 5 deles.
O vasto corpo do que estava à frente deles carregava uma grande mesa de pedra. Os 4 atrás deles seguravam vários utensílios e muitas cadeiras. Nenhum deles tinha qualquer intenção hostil. Em contraste, a vigilância e o pânico dos discípulos de Fluder pareciam quase risíveis. Houve um som de algo caindo no chão. Um dos acólitos de Fluder caíra de joelhos no chão, o rosto pálido e o corpo desprovido de força. Ou melhor, quase todos os 4 acólitos que ele trouxera acabaram assim. Seus rostos pálidos estavam cheios de pavor quando começaram a hiperventilar. Impossível. Como poderia? Não pode ser. Aqueles são cavaleiros da morte? Eles estão sendo controlados? E nesses números? A situação irritou Jerkniv, ele perdeu as estribeiras e gritou com raiva. Ele não tinha mais o luxo de preservar sua calma. Cavaleiro da morte? O que é um cavaleiro da morte? Velhote, me responda. Eu já ouvi esse nome antes, tem alguma coisa a ver com essa criatura morta-viva que supostamente está trancada no Ministério da Magia? De fato, era um cavaleiro da morte. Esse era o nome de uma criatura morta-viva que poderia mergulhar o Império em desgraça por si só. Ninguém respondeu ao clamor de Jerkniv. Fluder estava olhando com os olhos arregalados, contemplando com prazer delirante o cavaleiro da morte. Jerkniv viu que não receberia uma resposta e percebeu que tentar conversar seria infrutífero. Jerkniv rapidamente se adiantou e agarrou um dos discípulos pelas lapelas. O que são esses cavaleiros da morte? Me responda. Ah, Vossa Majestade! Como mesmo disse, é como aquele monstro morto-vivo lendário, selado dentro dos confins mais inferiores do Ministério da Magia, um cavaleiro da morte. São criaturas que nem o mestre consegue controlar. Tudo o que Jerkniv podia fazer era rir. A dignidade a qual se apegara como imperador do Império Barut não mais existia. Ela desmoronou em cinzas e foi soprada pelo vento. Fu. Como assim lendário? Há 5 deles bem ali na nossa frente. Ou está dizendo que os Cavaleiros da Morte vêm em grupos e 5 deles contam como uma entidade? Hein? Responda sem brincadeiras. N não. Não é nada do tipo. Ele sentiu alguém parado ao lado dele. Quando olhou, viu que era um dos guerreiros mais fortes do Império, Bazelod. O rosto do homem estava pálido e Jerkniv pôde ver que começava a torcer. Majestade. Ouça a voz da razão. A situação vai de mal a pior e mesmo que todos aqui fossem para cima daquilo, não daríamos conta nem de deter um. Talvez seja uma boa ideia bater em retirada. Isto aí é problema, e dos grandes. Olha só minha mão, tá tremendo. Quando Jerkniv olhou para a mão de Bazelod, começou a tremer. Depois de olhar para a afeição em seu rosto, ficou claro que não eram tremores antes da batalha. Então é esse o significado de insondável, acha que são mais fortes que os Tronofsan? A outra integrante dos 4 cavaleiros estava bem mais afastada agora do que quando havia chegado, ela continuava sua lenta retirada. A única razão pela qual não havia corrido com tudo foi porque não queria atrair a atenção do Cavaleiro da Morte e, portanto, sua hostilidade. Essa coisa toda parece um pesadelo vindo à vida. E então, diante deles, a maneira como os Cavaleiros da Morte estavam calmamente arrumando os móveis e utensílios nas planícies cobertas de grama era a própria imagem de um servo leal. Não havia nada em suas ações que sugerisse que eram mortos-vivos lendários capazes de destruir um país. No entanto, depois de olhar para as reações de todos ao seu redor, ele sabia que qualquer movimento em falso levaria a uma morte dolorosa, e que até mesmo o mais poderoso lançador de magia em conhecimento de Jerkniv, Fluder Paradine, não podia comandá-los. Se isso não bastasse, havia 5 desses monstros cuja capacidade de combate era muito maior que a de Fluder. O objeto de comparação, Fluder Paradine, era alguém cujo poder de combate rivalizava com o de todo o exército imperial. Claro, ele não tinha mana infinita e, em uma luta direta, eles poderiam ser capazes de vencer. Contudo, Fluder podia usar teletransporte e magia de voo, então todo o exército imperial seria limado ao extermínio. Com isso em mente, os 5 Cavaleiros da Morte representavam 5 vezes a força de combate de todo o exército imperial. Impossível. Algo como isso não deveria ter acontecido.
Isso era muito poder para um indivíduo possuir. Não, até um país teria dificuldade em exercer tal poder. Esse era o tipo de poder que apenas algumas nações famosas ou repúblicas de lendas poderiam comandar. E pensar que o mestre de uma pequena tumba de fato possuía tal poder. A realidade que ele vinha tentando fugir a todo custo desde que as duas elfas negras o tinham visitado, agora o olhava diretamente nos olhos. Ainz ou Algon, ele é um monstro que não podemos parar, não, que não podemos nem tocar. Assim como um barco minúsculo flutuando ao redor em uma tempestade violenta, o coração de Jerkniv foi atormentado por esse incrível choque. No final, no entanto, ele lutou com suas emoções e recuperou a calma com determinação. Ele tinha visto seus guardas imperiais aniquilados e a sombra do vasto corpo de um dragão. Essas coisas permitiram que Jerkniv preparasse seu coração. Sem essas experiências anteriores, o impacto sobre ele teria sido maior. Ele poderia ter mostrado um lado mais desagradável de si mesmo. De onde veio essa tumba? Quão poderoso é Ainz ou Algon? Esses 5 cavaleiros da morte e aquelas duas. Mesmo com aquele dragão incluso, será que ainda tem mais? Por que ele está se escondendo neste lugar? Quando ele começou a morar aqui? Ou talvez seus preparativos estejam finalmente completos? Eu ouvi que quando muitas criaturas mortas-vivas se reúnem em um lugar, um ser morto-vivo ainda mais poderoso nasce. É por isso que esses cavaleiros da morte, não, será que ele é ainda mais poderoso que esses cavaleiros da morte? Mas que droga! Estou sem saída, mas tenho que pensar em um jeito. Quando os pensamentos rápidos de Jerkniv o levaram ainda mais à confusão, Yuri interrompeu. Por favor, fiquem à vontade. Todos esses cavaleiros da morte foram criados pelo próprio Ain-sama. Eles são absolutamente obedientes às suas ordens e, em seu lugar, ganhei o direito de comandá-los. Não permitirei que a integridade de nenhum dos senhores seja prejudicada. Jerkniv tinha lutado para juntar seus pensamentos, mas as palavras de Yuri os tinham levado embora. Ele os criou. Ainz ou Algon poderia criar mortos-vivos como estes através de um simples ato de vontade. Essa era a terrível verdade. A criação de tais seres exigiria gastos equivalentes ao seu vasto poder, e ele poderia arcar com esse custo ou ignorá-lo completamente. Não, isso deve ser um blefe. Como alguém é capaz de criar essas coisas? Ele deve estar mentindo para inflar seu próprio poder de combate. Porque se ele não é. Um sorriso apareceu no rosto de Jerkniv. Por alguma razão, tudo parecia muito incômodo agora. Ah! Eu desisto. Nada faz sentido. Melhor me contentar em ver o que o outro lado pode fazer. Sim, isso mesmo. Ah! Assim que Jerkniv decidiu abandonar todas as ilusões de controle, uma risada de pura alegria ecoou ao lado dele. Veio de Fluder. Guardas imperiais, acólitos ou sacerdotes, todos, exceto Jerkniv, estavam congelados em choque. Fluder Paradine, o lançador de magia da mais alta ordem e um herói possuidor de educação e sabedoria incomparáveis. Incontáveis passagens nos livros de história do Império contavam como ele havia enfrentado monstros que ameaçavam a segurança da nação e como ele emergiu triunfante. Seu comportamento de santidade também implicava que ele era honrado e respeitado por muitos. Na verdade, muitas das pessoas daqui sentiam o mesmo por ele. Mas agora, Fluder estava rindo de uma forma que abalou a imagem mental que todos tinham dele. Havia um tremendo poder na gargalhada. A aura de um herói. Era isso que irradiava de Fluder, a afabilidade que Jerkniv sentia às vezes do homem que era tão próximo dele quanto seu pai não mais existia. Ele possuía imenso poder mágico, o suficiente para enfrentar todos os 4 cavaleiros de uma só vez. E sua voz assumiu um tom demente enquanto ele parecia enlouquecer. Era natural que os guardas imperiais próximos se enchessem de arrepios. Em meio a tudo isso, apenas as pessoas de Nazarick e Jerkniv mantiveram a calma. Ele controla cavaleiros da morte e em tais números. Maravilhoso! Magnífico! Esplêndido! Fuá! Uma única lágrima escorreu do canto do olho e ele gargalhou como um louco. Não, não foi isso. Essa era a verdadeira natureza de um homem que abandonara sua posição na corte imperial para vislumbrar os mais profundos mistérios do abismo chamado magia.
Até agora, ele se escondera sob a máscara de um herói, mas havia caído na presença de um poderoso lançador de magia. Então, Vossa Majestade, o que é que devemos fazer agora? Devemos fugir com magia de teletransporte? Acho que se fugirmos agora, devemos conseguir, não? Bem, isso se o mestre deste lugar deixar. Fluder disse a Gerkniv, com um sorriso irreverente no rosto. Eu gosto desse seu lado, velhote. Mas me conhecendo por todos esses anos, acha mesmo que eu vou fugir? Rugas se espalharam rapidamente pelo rosto de Fluder. Esse era o sorriso de um louco que incutia terror em todos que o viam. Eu não esperava nada menos de Vossa Majestade, digo, meu querido Gir. Meus pupilos, abram os olhos e sejam gratos pelo fato de poderem ver o mais elevado, o mais exaltado de todos os lançadores de magia do continente. Agora que contemplaram o final da sua jornada, vocês devem trabalhar para isso. Os rostos dos discípulos de Fluder e os guardas imperiais ficaram cada vez mais pálidos quando perceberam a verdadeira natureza do ser cujo quintal eles agora ocupavam. Eles sabiam que seus companheiros tinham sido massacrados. Porém, o lendário lançador de magia de seus livros de história o chamou de o mais exaltado de todos os lançadores de magia. O imenso estresse disso parecia uma enorme pedra que havia sido alojada em suas barrigas. Majestade, é hora de meter o pé, não? O senhor se importa se eu fugir primeiro? Baselwod parecia confuso e a pergunta de Leinas estava cheia de desespero. Gerkniv olhou para eles. Ignorando Fluder e seus discípulos, a pressão sobre os guardas imperiais estava aumentando lentamente, e pareciam que poderiam quebrar a qualquer momento. Isso porque o comportamento anormal de Fluder, um aclamado herói, e a descrição do poder dos Cavaleiros da Morte deixaram-nos sem saber o que fazer. O que mais podemos fazer? E quanto a você, se quiser fugir, vá em frente. Mas se fizer isso, não será uma de nós. O que significa que, para eles, você será uma intrusa. Espero que não acabe como aqueles trabalhadores que vieram aqui. Leinas rangeu os dentes e seu rosto se torceu. Tá tudo bem com isso mesmo? Baselwod, olhe para o velhote, não, Fluder. Ele é o mais familiar de todos nós com magia e veja o estado dele. Só nos resta deixar tudo nas mãos de nossos anfitriões. Que tal rezar aos deuses por sorte e depois fugir? Realmente acha que isso vai te ajudar a escapar? Baselwod olhou para as empregadas. Elas claramente os ouviram falando sobre fugir, mas calmamente continuaram seus preparativos sem hesitar. E se a gente fizer uma de refém? Você sabe que eu odeio ouvir pessoas propondo fazer coisas que são claramente impossíveis. Espero que contenha sua língua, relâmpago. Sinto muito, Majestade. Para ser sincero, sinto que a empregada é ainda mais forte que o Cavaleiro da Morte. Sei lá, mas se alguém me dissesse que elas são mais fortes do que todos eles eu acreditaria também. Ah, eu aqui abrindo a boca e falando um monte e elas nem aí. Que assustador. Essa empregada é monstruosamente forte. Enquanto pensava nisso, Gerkniv sacudiu a cabeça. Ele queria desesperadamente acreditar que nem todos na tumba eram ridiculamente fortes. Enquanto pensava sobre isso, ele tentou o seu melhor para colocar os sorrisos frios daquelas duas elfas negras fora de sua mente. Parece que estamos quase, terminamos. Nesse caso, espero que os senhores relaxem aqui. Havia muitas mesas e cadeiras organizadas na grama. As mesas estavam cobertas de toalhas de mesa brancas e grandes sombrinhas para providenciar uma sombra fresca. Os Cavaleiros da Morte que estavam colocando os móveis no lugar estavam de pé ao lado da cabana para não atrapalhar. Também preparamos refrescos para os senhores. Decanters adornados por gotículas de condensação estavam postos nas mesas, cheios de um líquido laranja. Ao lado deles havia taças bordeaux feitas de cristal transparente. Cada uma delas foi esculpida com desenhos elaborados. Mesmo Gerkniv, um imperador que gostava das melhores coisas da vida, não pôde deixar de olhar fixamente para a cena à sua frente. Por favor, informe-nos se precisarem de mais alguma coisa. Então, meninas. A porta da cabana se abriu mais uma vez, e mais empregadas saíram de dentro. Sua incrível beleza foi o suficiente para eliminar todo o medo e desconforto que haviam experimentado até agora. Cada uma delas era singularmente bela à sua maneira.
Uma delas tinha cabelo preso em um coque duplo, outra tinha cabelo comprido e liso e uma terceira tinha cabelos ondulados. Vão fazer um leilão com as mulheres mais bonitas? Embora Jerkniv não soubesse qual dos guardas imperiais disse isso, ele teve que concordar. Afinal, o que tais beldades estariam fazendo em uma tumba? Essa tumba gera mulheres bonitas? Elas saem do chão uma após a outra. Ele ouviu o som de uma língua estalando novamente, mas não prestou atenção. Por favor, aproveitem as bebidas que temos. Antes disso, poderíamos encontrar o Ainz ou Algon Sama primeiro? Eu gostaria de agilizar as coisas, e se estiver tudo bem, posso falar com ele antes que se reúna com o Gir. Fluder, onde estão seus modos? Independentemente de quem fosse, nenhum deles poderia desgraçar a si ou o Império, não aqui. Por acaso esqueceu do porquê viemos, Fluder? Estamos aqui como representantes do Império, não para satisfazer sua sede de conhecimento mágico. A essa altura, uma luz calma retornara aos olhos de Fluder. Ele tinha, na maior parte, conseguido subjugar seu desejo desenfreado. Perdoe-me, Vossa Majestade. Eu não refreei meus desejos. Eu imploro o perdão de todos os outros presentes também. Melhor assim, velhote. Tome uma bebida, trate de se acalmar. Então, vamos. Entendido. Yuri lentamente encheu os copos na mesa diante de Jerkniv com o mesmo líquido laranja. Um perfumado aroma cítrico encheu o ar. Jerkniv tomou um gole do suco de fruta e o sabor foi tal que ele não pôde deixar de sorrir. Foi um sorriso que parecia dizer: como vivi tanto tempo sem beber algo assim? Aparências de surpresa apareceram nos rostos da guarda imperial ao redor. Se até mesmo Jerkniv, que viveu uma vida suntuosa, poderia se surpreender assim, como seria a reação dos homens comuns? Como se para ilustrar esse ponto, muitos haviam esquecido os bons modos à mesa e engolido o suco com grandes goles. Pouco depois, exclamações chocadas soaram dos homens reunidos. É delicioso! Qual o nome dessa bebida? É uma mistura perfeita de doce e azedo. Desliza pela garganta e não fica enjoativo. Jerkniv tomou outro gole quando ouviu o elogio de todos ao seu redor. De repente, ele sentiu como se estivesse cheio de energia. O gosto é tão bom que até estimula meu corpo. Quer dizer que Nazarick tem as melhores bebidas? Olhando para o passado, vejo que insultei aquelas duas elfas negras com aquilo que servi. Se elas usufruem de tais bebidas todos os dias, então não é de admirar que não tenham ficado impressionadas com o que servimos. Jerkniv sorriu sem graça. Pensar que até mesmo uma bebida simples poderia derrotá-lo tão completamente. Eu me sinto tão calmo agora. Esta é a primeira vez que me sinto relaxado desde que cheguei aqui. É como se eu tivesse voltado para casa. O tempo passou, os raios de luz faziam o contorno das sombras abaixo das sombrinhas, o vento passava pela planície gramada como um oceano verde. Quanto tempo passou? Por fim, Yuri disse as palavras que Jerkniv desejava ouvir. Desculpe-me pelo atraso. A Insama está pronto para vê-lo. Nos acompanhe, por favor.